Com a crescente demanda por produtividade, muitos profissionais têm dificuldade em se desligar do trabalho durante as férias, o que pode levar aí o que a gente já conhece como síndrome de burnout. Especialistas recomendam estratégias como planejar a saída com antecedência, definir limites claros e evitar o uso excessivo de dispositivos eletrônicos. Essa desconexão adequada é essencial para a recuperação mental e física, garantindo um retorno mais produtivo e equilibrado ao trabalho. Para falar sobre o assunto, aqui no estúdio estamos com o psicólogo Ruano Alves, que é especialista em psicologia clínica. Ruano, muito boa tarde para você, seja bem-vindo. Boa tarde, Ian. Como vai? O burnout sempre tem aquela história do ambiente de trabalho, você está trabalhando muito, tudo mais, mas isso tem avançado, inclusive, para quando os trabalhadores acabam tendo esse período de descanso, não é? Sim, essa hiperconectividade da atualidade tem gerado um estresse acentuado nas pessoas, mesmo no ambiente domiciliar, né? Com o advento da pandemia, essa ruptura que existiu entre o trabalho, né, que era num espaço físico específico, que passou a ser levado para casa, acabou acentuando esse estresse, né? Seja por conta dessa conexão exagerada com o trabalho para evitar o sentimento de solidão, ou seja, pelo crescente sentimento de fracasso das pessoas, que acaba gerando essa necessidade exaustiva de trabalho que compromete a saúde mental. Mas o burnout, ele é levado desde quando o trabalhador está na ativa até esse período de férias, ou ele surge durante as férias? Na verdade, ele surge de uma hiperconexão com o trabalho, né? Uma ausência muito clara, como você bem disse no início, de limite entre os horários, entre as atividades, o que é de ordem pessoal e o que é de ordem profissional. Então, essa margem, essa linha, ela vai se rompendo e o sujeito passa a acreditar que tudo faz menção tão somente ao trabalho. E aí a gente pode dizer que isso é gerado essencialmente pelo trabalho, e nas férias existe uma dificuldade de se desconectar desse trabalho. A pessoa tem um sentimento frequente de improdutividade ou de fracasso, né, originado dessa ausência de trabalho, e aí isso acaba dificultando os processos de lazer, de diversão, de convívio familiar também, né, de convívio nos ciclos sociais, que são importantes para a saúde mental. É importante ter a separação, é importante que a pessoa identifique justamente essa separação e saiba o que deve ser de trabalho, o que deve ser de vida pessoal, evitando o conflito e, claro, tudo isso. Todo esse problema, ele normalmente é identificado pela própria pessoa ou por quem está em volta dele? Bom, hoje, né, desde o início desse ano, existem protocolos mais claros, né, para atenção psicossocial no ambiente de trabalho, para identificar sinais e sintomas de burnout, como estresse, fadiga, mal-estar físico, psicológico, improdutividade, irritabilidade e várias outras situações que podem acarretar, né, uma problemática no ambiente de trabalho. Então, a gente pode entender, partindo disso daí, que ele começa no trabalho e quem geralmente identifica são as pessoas no trabalho quando há um convívio físico, né? Quando não é um convívio só virtual. E nas relações familiares, né? Esse estresse, essa ausência de sono, essa irritabilidade acentuada, ela acaba sendo projetada do ambiente de trabalho para o ambiente familiar, né? Ou de convívio social. Não, pode. Então, acaba que muitas das vezes, quem identifica primeiro são os familiares, né, que sofrem, né, um pouco com o adoecimento da pessoa, né? Isso acaba originando alguns conflitos familiares, enfim. E, em segundo plano, o ambiente de trabalho, né, quando vai se dar conta de dados ou indicadores como produtividade, por exemplo, que pode decair, né, em decorrência a esse adoecimento. A pessoa chega nesse ponto de sofrer dessa síndrome, de passar por vários problemas e ela busca ajuda. A busca individual pela ajuda, quando aquela pessoa quer se livrar dessa síndrome, ela é suficiente ou tem que ter uma modificação também naquele ambiente de trabalho? Bom, é importante que seja revista, né, essa condição de trabalho, né, qual é a atividade, qual é a frequência, qual a carga horária de trabalho, como isso se institui de modo geral para que haja um limite, por assim dizer. Né, o trabalho ele precisa ocupar um percentual da vida das pessoas, a gente sabe que isso é muito importante, mas a vida pessoal também. Então, revisitar, né, essa configuração na relação de trabalho de modo geral, pode auxiliar, impondo limites, né, retomando algumas atividades práticas ou atividades de lazer ou que causam prazer, porque também é um abandono frequente dessas atividades quando o sujeito, né, está nesse processo de adoecimento. E o apoio familiar, né, e do ambiente profissional é muito importante.
né? A gestão desse adoecimento, partindo tanto da empresa em que o sujeito está inserido, quanto do contexto familiar, pode, inclusive, ajudar a sair desse quadro, ajudar a curar-se, por assim dizer. E é importante dizer que essa cura não é imediata, né? Aos poucos, ninguém é herdeiro para abrir mão de tudo e poder se dedicar à sua cura, tem que saber que é aos poucos, né? Exatamente, né? Não é o abandono da relação de trabalho, mas a reconfiguração da relação de trabalho, que é o essencial. E entender que para haver um bom profissional, precisa haver também alguém com saúde mental. Né? Sem um sujeito, né, com saúde mental, esse bom profissional ele fica relegado àquele lugar. Né? Então é importante repensar que relação de trabalho é essa e até que ponto você não está usufruindo também dos ganhos em relação ao trabalho. Né? Já que ele é tão exaustivo, tão custoso, o que tem sido feito com isso? Exatamente, é importante ter essa percepção para evitar que problemas maiores aconteçam. Sim. Ruano, muito obrigado pela sua presença aqui no Jornal Fato Novo. Até a próxima oportunidade. Eu que agradeço, uma boa tarde.